A gente continua, a gente vai aqui e qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer coisa, pode me interromper, tá? Me chama aí, professor, eu paro, a gente volta, discute, tirem suas dúvidas por gentileza. Tá? De vez em quando eu vou perguntar, eu vou chamar vocês, porque parece que eu tô sozinho aqui, né? Então eu vou chamar vocês de vez em quando também para a gente poder. Para eu saber se está tudo certinho, se vocês estão entendendo, se tem alguma dúvida nesse sentido, tá? Eu vou voltar aqui, eu vou parar, eu vou aqui, ó. Então, informa para mim se vocês estão enxergando essa tela cheia aí, ó. Figura 4.6, por favor. Sim. Sim, sim. Então tá, foi por aí que nós Sim. paramos na aula passada, né? Eu estava fazendo essa comparação, essa definição importantíssima entre os dois teóricos que confunde bastante, que é Taylor e Fayol. Nós paramos justamente mais ou menos por aqui, onde travou. Então a gente veio de um escopo da Revolução Industrial, que houve uma reconfiguração no mundo, e aí as sociedades elas foram ficando mais urbanas e menos rurais, foram indo para cidades por meio do êxodo rural, e esse êxodo rural ele garantiu que as famílias ficassem nas cidades industriais, trabalhando em condições precárias. Essas famílias demandam, necessitam de mais consumo, esse consumo requer que as fábricas produzam mais para suprir o consumismo crescente mediante esse capitalismo que vem ganhando força aí no começo do século XX, 1900 e alguma coisa, no começo do século. Então, nós temos dois grandes teóricos, a gente vai estudar bastante ele. A aula passada, eu trabalhei bastante com vocês com algumas propostas de Fayol, né, tem um outro olhar, tem um outro recorte, e aqui tem essa comparação, esse confronto entre as duas teorias. Então, só para relembrar vocês, a teoria de Taylor, ela é chamada de administração científica. Por quê? Porque ele começa a colocar ciência na administração por meio do estudo das tarefas. Então, o grande olhar e a grande ênfase de Taylor são as tarefas. Esse material, esse slide, eu vou compartilhar com vocês, não se preocupe. E aí, o que quer dizer isso, né? É aumentar a eficiência da empresa por meio do aumento da eficiência no nível operacional. Quer dizer, grande olhar, a grande vertente desse camaradinho aqui, chamado Taylor, são as tarefas, é o chão de fábrica. Então, quando fala em aumentar a eficiência, a gente está falando em produzir mais. A gente está falando em reduzir desperdícios, reduzir as perdas, encurtar o tempo de produção. Então, ele vai criando técnicas, processos, trazendo propostas para que a produção seja acelerada e que os resultados eles realmente apareçam em grande quantidade. Para isso, ele tem esse foco na eficiência, né, nos meios, nos processos. Eficiência é quando você foca os meios, quer dizer, os procedimentos. E a grande visão de Taylor é de baixo para cima. E a aula passada, a gente falou de Fayol. O que Fayol trouxe para a gente? A teoria clássica. O que é essa teoria clássica? É um complemento da visão de Taylor, mas é uma visão mais ampliada, cujo foco de Fayol é a estrutura. O que quer dizer isso? Ele começa a olhar, a enxergar os departamentos, dizendo que a organização precisa ter departamentos, precisa ter setores, precisa ter áreas. E hoje é assim. Nós temos uma organização, as áreas, os setores, né? A área de marketing, a área de RH, a área financeira, a área jurídica, a área contábil. Então, essas áreas, elas começam a ganhar força nessa proposta de Fayol. Enquanto um aqui, desse lado, o Taylor, ele só está focado, né, no nível operacional, na produção em si. Fayol ele diz assim, ó, é necessário criar as funções, as áreas, os setores. E o que Fayol faz? Eu vou voltar aqui um pouquinho, para lembrar vocês isso aqui, ó, que é o principal slide da aula passada. Esse aqui, ó. As 6 funções básicas da empresa, segundo Fayol. Então, ele separa em funções. Nós desenvolvemos um raciocínio na aula passada, explicando cada função. Função técnica, que é produção.
Função comercial é de comercialização, barganha, contato, relacionamento com cliente, com consumidor, com fornecedor. A parte financeira, que vai cuidar das contas a pagar, das contas a receber. As funções de segurança, que vão pensar e vão trabalhar com as questões de trato com o ser humano, é uma questão mais ergonômica, não na ergonomia que nós conhecemos hoje, mas na segurança do funcionário para que ele produza mais. Porque funcionário machucado, né, ou que não tem uma mínima condição ambiental, né, menos insalubre possível, ele produz mais. Então, essa função de segurança, ela está com esse olhar mais de pensar no funcionário, no bem-estar, mas de uma forma ainda mecânica, porque o foco ainda é a produção, é a minha mão de obra, é o resultado daquilo que eu produzo, que eu vou entregar para o capitalista, e a função também de segurança, ela trabalha com a segurança patrimonial, com zelo, com cuidado com os bens da empresa. E a função contábil é a função de ter controle do patrimônio. Então, eu até usei um exemplo que hoje a gente tem nas empresas o controle dos bens patrimoniais. Então, eu tenho que saber quanto de estoque que eu tenho que saber quantos móveis eu tenho, quantos materiais eu tenho, quantas cadeiras eu tenho, quantas mesas eu tenho. Então, esse controle patrimonial da empresa é extremamente necessário. Então, ela vem também corroborar com isso. E essas funções aqui, todas essas estão no mesmo nível. Repare, ó, técnica, comercial, financeira, segurança e contábil. E elas estão subordinadas a uma função maior, chamada função administrativa. Então, essa função aqui de cima, ela vai coordenar, ela vai ligar as demais funções. Essa função aqui de cima, chamada de função administrativa, que ela é responsável por fazer uma previsão, prever, que é um planejamento, organização daquilo que foi planejado, um comando, que é mostrar a direção, o caminho para as áreas e para as pessoas, coordenar, quer dizer, reduzir os riscos, reduzir os conflitos entre as áreas, e controlar é o feedback, é garantir que aquilo que está sendo realmente produzido está sendo controlado, está sendo verificado. Eu até dei um exemplo que a gente pode criar índices. Hoje, trabalha-se com índices, com mensuração de resultado, com percentual, com comparação de um setor e outro, com comparação de um período e outro. Então, esses índices, esses percentuais, eles servem para mostrar para a gente alguma coisa. Isso você pode trabalhar com coisas gráficas, com percentuais de crescimento ou não, ou de estagnação. Então, esse controle é uma ferramenta importantíssima, poderosíssima, porque aquilo que não é gerido, não é controlado, não é administrado. Então, o controle é uma ferramenta crucial do administrador para garantir que aquilo que lá atrás foi planejado aconteça e chegue realmente no resultado desejado. Mas nesse meio do caminho, acontece algumas coisas que são inesperadas, são as variáveis incontroladas. Então, para isso que serve o controle. É um termômetro que vem mostrar para a gente se nós estamos realmente no caminho certo ou não. Então, essas faculdades da função administrativa, como prever, organizar, comandar, coordenar e controlar, são o quê? São faculdades das funções administrativas, e essa função administrativa, ela está acima porque ela que vai gerenciar as demais funções. Se olharmos a grosso modo, nós podemos perceber, então, nesse momento, que nasce aí um primeiro organograma, bem genérico, mas é um organograma que define o quê? A necessidade de você dividir uma organização em funções mínimas e básicas possíveis. Isso é Fayol, gente. Essa é a grande proposta de Fayol. Por isso que quando fala a ênfase de Fayol é a estrutura, é porque ele está pensando em dividir em funções. Ele tem uma visão ampla da empresa. É como se fosse ele enxergar de cima para baixo, do topo da pirâmide para a base. Essa é a grande função de Fayol, tá? Então, por isso que fala que é função gerencial
ou visão holística, né? E aí, quando se fala aqui, então, entre ênfase na estrutura, pegando essa linha aqui da sua direita, em Fayol, lá embaixo está assim, ó, aumentar a eficiência da empresa por meio da forma e disposição dos órgãos, componentes da organização e das suas inter-relações, porque de uma forma ou outra, os departamentos, as áreas, elas estão interligadas. Se uma área não funciona bem, se uma função não desempenha o seu papel como deveria, isso impacta na outra função. Né? Um exemplo bem básico em relação a isso é se pegarmos a função técnica, que é de produção, e a função comercial, que é de venda. Se a função técnica não faz o seu dever de casa, que é produzir realmente em uma quantidade X, como é que a função comercial vai vender? Como ela vai negociar? Como ela vai comercializar um produto que não foi produzido pela área técnica, né? Ou se foi produzido em péssimas qualidades, com péssimas condições, é um péssimo produto, por exemplo, ou não tem na quantidade suficiente. Então, quer dizer, as áreas elas andam realmente de mãos dadas, né? Não é diferente isso hoje, tá? Eu lembro que nós falamos um pouquinho também sobre esse slide aqui. O Juteiro tem um foco no trabalho, que é o processo, é a mão de obra, é a fabricação, e Ford é no processo em si. A gente vai estudar logo, logo um pouco mais de Fordismo, mas o Fordismo aqui é da fábrica Ford, é da marca Ford, e o Fordismo quer dizer que ele criou um processo de linha de montagem. Quando fala que o Ford ele focou um processo, esse processo a gente pode chamar de linha de montagem. Então, o que Ford fez? Ele aprimorou a linha de montagem. Não que não existisse linha de montagem, mas no formato que nós vemos hoje, e ainda é praticado hoje, se a gente perceber hoje como é que monta um carro hoje, a gente pode, já passou da televisão, é só colocar no YouTube que você enxerga. O carro, ele vai passando. Então, criou-se postos fixos de trabalho, então o trabalhador fica parado, naquela função, ele só faz aquilo, o carro passa por ele e ele coloca a porta. A outra pessoa que está parada parafusa, põe rebite. A outra pessoa, então o carro vai passando, a linha de montagem ela vai passando e o trabalhador fica parado, trabalhando no ritmo da linha de montagem. Então essa é a grande contribuição de Ford. É a produção massificada, em larga escala, em grande escala, por isso que fala linha de montagem. Ele cria uma linha e a linha que vai andar. Né? E o trabalhador vai ficar parado em cima disso. Eu passei na sala de aula 10 minutos iniciais do filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Quem não assistiu, quem chegou depois, eu oriento que vocês assistam. É bacana, não é para assistir o filme inteiro, só colocar no YouTube lá, Tempos Modernos, tá? De Chaplin. E aí você vai assistir os primeiros 10 minutos. Eu gostaria que quem não assistiu, assista por gentileza. E ao assistir, enxerguem processos, enxerguem capitalismo nisso, tentem enxergar a importância que se dá na época para a produção, para a mão de obra, e se existe ou não existe uma exploração de mão de obra. Então, o filme retrata isso. Depois não precisa mais. Mas se você conseguir assistir os 10 primeiros minutos do filme, os 10 primeiros minutos iniciais, ele traz essa crítica ao sistema capitalista, à mão de obra, à produção em escala, a preocupação somente com aquilo que você produz e não com o ser humano, não com o trabalhador. Eu assisto que é bem bacana, tá? E Fayol focou na estrutura organizacional por meio das divisões das funções, das áreas, dos setores aí. Então a gente tem esses 3 grandes clássicos que é muito cobrado de vocês em caso de concurso, de prova, é como se fosse um psicólogo estudando Freud. Né? O administrador tem que conhecer assim essas 3 propostas e entender que eles se complementam. Né? Taylor com a sua proposta, Ford com a sua proposta e Fayol também com a sua proposta. Tá? Aqui diz assim, voltando para Fayol, né, que é o foco da aula ainda,
Em 1916, na sua esquerda, aí, ó, Fayol publicou o seu livro de Administração Industrial e Geral. Foi o primeiro a reconhecer que a condução dos negócios deveria ser por meio de funções separadas das demais. Ou seja, são funções da empresa, separando o trabalho administrativo do trabalho operacional. Essa divisão de trabalho, de áreas. No meio aí, ó, Fayol analisou a empresa de cima para baixo. Esse é o grande olhar dele. Fayol, ele enxerga toda a empresa a partir do topo, da função lá de cima. Então aí surge uma ordem hierárquica, né, de cima para baixo, uma hierarquia. Então de cima para baixo. Sendo que lá em cima, né, tem mais autonomia, né, enquanto você vai descendo nessa posição hierárquica, quem está mais embaixo reporta, responde para quem está em cima. E aí coloca assim, ó, que Fayol discutiu as competências dos gerentes, as competências gerenciais do gerente, do gestor das áreas, de forma que a capacidade administrativa e a capacidade técnica têm importância inversamente proporcional, conforme a posição hierárquica. Quer dizer o seguinte, esse inversamente proporcional aí, ele quer dizer que quem está lá em cima tem mais poder, e quem está embaixo não tem tanto poder assim. E a capacidade técnica fica mais embaixo. Então, quanto mais para baixo, mais capacidade técnica. Quem está mais para cima, mais capacidade gerencial. Gente, tem alguém com o telefone, com o microfone ligado, está atrapalhando, peraí. Foi, agora sim. Agora dá para se concentrar mais. Tá na rua, barulho. Vou voltar aqui. Não sei nem onde estava mais. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui, né? E inversamente proporcional a essa posição hierárquica. E no ladinho aí, a capacidade técnica é mais importante na hierarquia mais baixa e na administrativa na mais alta. Quer dizer, quanto mais técnico, mais mão de obra, mais operacional, você fica lá embaixo, que é o chão de fábrica, visão de baixo, né? E quanto mais função, quanto mais necessidade de você gerenciar, mais competência administrativa, mais alto você busca lá as suas capacidades aí de gerenciar. Então, quanto mais baixo, mais técnico. Quanto mais alto, mais administrativo dentro de uma pirâmide, por exemplo, tá? Imagine isso que fica mais fácil. Bom, e aí toda a organização tem os seus processos, né? Sempre olhando da sua esquerda para a sua direita aí, a gente começa com a análise dos objetivos. O que é esse objetivo, gente? É o que toda empresa quer. Ela tem um objetivo. E basicamente ela tem dois objetivos. Tem mais, tá? Mas só para entendermos a grosso modo. É lucrar. Nenhuma empresa existe para não lucrar. Tem que dar lucro. E o lucro é bom, não é pecado ganhar dinheiro, não é pecado ter lucro, não é pecado, né? Pecado é a forma com que você tem lucro, né? Se é moralmente aceito, as questões éticas, os valores da empresa, se ela é transparente, se ela é idônea, aí sim. Mas a forma como que ela vai gerir os seus negócios para ela chegar em objetivo, que é entregar resultados, ter lucro, só tem que ter lucro mesmo, porque se ela não tem lucro, todo mundo perde com isso. Né? A gente hoje está vendo uma situação totalmente complicada, né, delicada que estamos vivendo aí. Por quê? Porque as empresas estão fechadas, o comércio fechado, né, e não está lucrando, não tem dinheiro, não tem receita, então aí começa a dar férias para funcionário, férias coletiva, o consumo caiu, a ajuda do governo, aí começa a dar essas políticas públicas para tentar dar um fôlego contra essa situação horrorosa que estamos vivendo e que vai passar logo. Temos que ter fé e fazer o nosso dever de casa. Mas a análise dos objetivos é essa, tá? É quando uma empresa analisa onde ela está e onde ela quer chegar. Então, muitas vezes, ela quer ampliar os seus negócios, ela quer entrar em outro segmento, ela quer, quer dizer, ampliar os seus negócios para outras áreas também.
não fazer só uma coisa, fazer outra coisa também. Vou dar um exemplo bem prático. Dona Maria, ela faz salgadinho, né? Ela faz coxinha, pastel e quibe. De repente, ela quer também fazer agora bolo, doces, docinhos, bala de coco. Quer dizer, ela quer fazer outras coisas. Dentro do ramo dela ainda, ela quer ampliar a sua capacidade produtiva, mantendo qualidade e tendo condição de entregar. Não adianta nada termos vontade de, né, ampliar, mas não realmente modernizar toda a empresa. Então ela cresce, mas ela fica o que ela traz na entrega, ela perde em qualidade. Isso não é legal. Então, o crescimento ele tem que ser controlado. Aí é a função do administrador. Porque nesse crescimento ele vai garantir que os recursos, que a estrutura, que o maquinário, todo o processo de fabricação seja garantido. Garantindo para a empresa, né? Garantido porque com essa ampliação daquilo que ela produz, ou daquilo que ela oferece como serviço, ela mantém a qualidade. Porque senão a empresa, quando era pequena, tinha qualidade, e quando ela cresce, ela perde qualidade. Isso não é legal, né? Porque fazer o nome demora. Para cair é um escândalo, é uma denúncia, é uma reportagem, né? Então, para fazer demora, para derrubar, são minutos aí, segundos, derruba toda uma situação. Os objetivos de uma empresa: lucro, redução de custos, tanto é que o que a gente vem analisando nos últimos anos nas empresas, que vem cortando custo. Por que ela vem cortando custo? Porque se ela não consegue aumentar a sua receita, receita é entrada de dinheiro, né? Receita é captação. Ela não consegue aumentar pela venda, então ela faz o quê? Ela corta custo. E o cortar custo, ela começa a enxugar processos, ela começa a mandar embora funcionário, ela começa a mandar embora os mais velhos de casa que ganham mais e contratar novos para ganhar menos. Ela começa a extinção de cargos, né? Então, hoje é comum que as pessoas reclamem: nossa, eu faço o meu trabalho de 2, 3, mandou embora e não colocou mais gente. Então, eu estou sobrecarregado, eu estou fazendo função de 3 pessoas. É normal, infelizmente, é normal, não é na sua empresa, ou quem já viveu isso não era só na sua realidade. Tá? Todos os lugares estão assim. Porque se ela não consegue, devido à concorrência ou crise, por exemplo, se ela não consegue aumentar a sua receita por meio da venda ou cobrando mais caro por aquilo que ela entrega, ela corta custo. Então, depois que faz uma análise dos seus objetivos, onde ela está, onde ela quer chegar, que imagem que ela quer ter, ela quer aumentar os seus produtos, os seus serviços, ela quer exportar, mandar para outro estado, para outro país, ela quer ampliar. Então, são os objetivos de uma empresa que são diversos, tá? Vai uma divisão do trabalho. Então, essa divisão do trabalho, entendam que é a separação das áreas, a separação dos cargos. É importante você ter cargos bem definidos, porque uma vez que você tem, entendam isso, gente, uma vez que nós tenhamos cargos definidos, a gente consegue buscar profissionais para aquela área, né, específica, pessoas com capacidade, pessoas com condição, com expertise, com bagagem, com know-how de certa situação. Então, dividir trabalho quer dizer o quê? É quando você divide responsabilidades, é quando você divide pessoas e funções e departamentos e áreas com pessoal especializado em certas áreas, tá? E com isso nós temos aqui, ó, a definição de responsabilidade, né, de cada área, né? Cada área vai ter a sua responsabilidade, vai responder por aquele processo, e logo embaixo aí, ó, definição de autoridade. Autoridade no sentido hierárquico. Quando você está em cima, você tem um poder maior, digamos, você no cargo, né? Quem dá poder para a gente é o cargo. Enquanto você está no cargo, tem poder. Quando você sai do cargo, você perde esses poderes, né? Então, de acordo com a divisão do trabalho, de acordo com as responsabilidades, define a autoridade. A gente sabe hoje muito bem
quanto maior o cargo que eu tenho, maior é a minha responsabilidade, maior é a minha autoridade. Então, de acordo com uma hierarquia básica em uma empresa ou tradicional, você olha para cima, quem tá, um gerente manda mais que um vendedor, né? Um supervisor manda mais do que um estoquista de loja, por exemplo. Por quê? Porque é pela responsabilidade, pela função que ele ocupa, sem desmerecer nada, mas é uma questão de função, né? Daquilo que eu faço, das minhas rotinas, das minhas responsabilidades, e junto com a responsabilidade que eu respondo por aquilo, eu levo porrada por aquilo sim, vem a autoridade que eu tenho conferida pelo cargo. Tá bom? Até aqui, alguma dúvida? Tá tudo em paz aí? Tá tudo Eu tô tranquilo? acompanhando, professor. Quem é você? Tudo bem. Ah, pela Letícia. voz já sei. Tá bom, Letícia. Obrigado, viu, pelo feedback aí. E aí, na frente vem o desenho da estrutura, né? Que vai se desenhar um organograma, né, por áreas, setores, de acordo com essas definições aí. Então, esse desenho, ele é um resultado final, tá? Entendo que essa última caixinha aí, ó, da sua direita, desenho da estrutura da organização, é o que? É o resultado final das responsabilidades, da autoridade, da divisão de cada função, de cada área, para atender os objetivos da empresa. Então, todo esse processo chega no que nós chamamos de desenho organizacional. Olha que bonito o nome, né? Arquitetura organizacional. Isso quer dizer o quê? Como a empresa está definida, como a empresa está desenhada, como que ela se vende, como ela se divide, como ela realmente se ajeita dentro de uma estrutura para que ela atenda os resultados necessários, aquilo que ela lá atrás ela traçou, tá? E aí nós temos um palavrão chamado departamentalização, né? Então, assim, derivando dessa proposta de Fayol, departamentalização, ela quer dizer o quê? São os departamentos, são as áreas. Para ficar mais claro, né? Se alguém tem dúvida, departamentalização é a divisão. Basicamente é isso, em áreas. Repare nesses desenhos, ó. Cada área tem sua função, tudo isso é uma empresa só. E cada andar, cada nível, né, tem o quê? Tem a sua função, tem a sua rotina, tem aquilo que realmente eles executam. E eu posso separar por áreas de interesse, né, por tarefas, por responsabilidades. Aí exige um perfil do profissional. Gente, se eu vou ser vendedor, eu tenho que ter um perfil de vendas, gostar de vender, conhecer do produto, isso é essencial. É aquilo que eu estou vendendo, eu tenho que dominar aquilo que eu estou vendendo, aquilo que eu pretendo vender. Quanto mais domínio, quanto mais eu conheço aquele produto, aquele serviço, mais capacidade de venda eu tenho, né? Não, eu vou trabalhar com a parte financeira, então eu tenho que ter, né, uma afinidade com cálculo, com programas financeiros, com Excel. Então depende da área que eu vou trabalhar, isso requer que é um perfil, um preparo, um estudo, um escopo para isso. E quando a gente entra em um supermercado, então todo mundo aqui com certeza já foi, né, em supermercado, é um belo exemplo clássico de um departamento. Você pode ver, se você quer comprar, dá um exemplo, frios, presunto, mortadela, queijo, você não vai procurar isso no setor de papel higiênico. Não vai, porque é por área. É uma área de grãos, é uma área de higiene pessoal, é uma área de limpeza, é uma área só de frios, iogurte, assim vai. Então, um supermercado, ele é um belo exemplo de uma departamentalização. Isso é Fayol. Quando você pega toda uma estrutura de um mercado, por exemplo, e você divide em áreas. Se você entra em um mercado e você quer comprar um pão francês, um pão de sal, você vai caçar o quê? A parte de padaria. Você já sabe mais ou menos onde fica. Se for um mercado novo, é muito intuitivo. Você vai pelo corredor, você vai pela área, você sabe disso. Você não vai ficar procurando detergente no setor de arroz. Impossível, não vai achar, né? Porque é por área. E cada área tem o seu responsável, né?
Nem a peixaria é junto com o açougue. Pode estar perto, mas não é junto. O cara que mexe com carne de boi ali, não vai mexer com peixe, porque são coisas diferentes. E passa gosto, tem a questão de manuseio, é diferente. O frango não, mas o peixe com a carne sim. Então veja que são profissionais diferentes, são responsáveis. Geralmente, cada corredor tem uma equipe que cuida, geralmente cada área tem o seu gerente, tem o seu coordenador, tem o seu supervisor, né? Quando for mercado grande, a gente percebe isso, tipo um Extra, um Walmart, chama Big hoje, né? Um Carrefour. Essas grandes redes, a gente enxerga isso com maior veemência. Então, basicamente é isso, tá? Quando fala de departamentalizar ou departamentalização, pensa que é divisão, separação em áreas, em setores. Tá? Basicamente é isso mesmo. E aqui, ó. Opa, aqui. Então, aqui, ó. Quando a gente olha dentro de uma departamentalização, a gente enxerga aí um organograma, né? Então, organograma, essa figura 1.8 aí, ó, organograma e seu significado. Organograma, ele quer dizer o quê, gente? Quer dizer departamentos. Desenho da empresa. Como ela está desenhada. E aí eu gostaria de chamar duas atenções aqui. Para duas situações, gente. Primeiro, quando a gente olha para um departamento, a gente tem as linhas de comunicação. Acha aí, ó. Linhas de comunicação tá na sua direita. Essas linhas é a ligação, a forma como as áreas se comunicam. Então, essas linhas que vão ligando cada caixinha é porque elas estão ligadas por uma situação de comunicação. Há necessidade de ter comunicação, né? As áreas têm que se comunicar, né? Por reuniões, por resultado, por relatórios, né? Formas que essas áreas devem encontrar para compartilhar boas práticas e o que uma área faz, a outra tem que saber. Hoje, em algumas empresas, trabalha com o sistema SAP, que é um software, né? Que é um software chamado ERP, ou Enterprise Resource Planning, que é o quê? É um software de gestão, né? Que um deles é o SAP, ou SAP, que você tem várias telas e você consegue enxergar o que a outra produção está fazendo, o que o outro setor está fazendo. É simples, você vai em uma loja de sapatos e aí você quer comprar um tênis 42 daquele modelo. Não tem 42. E o que você quer, você gostou, você quer 42. O vendedor vai lá, é uma rede. Vamos pensar em Oscar Calçados, vai. Aí aquele vendedor faz o quê? Ele vai lá no computador e vai consultar. Aí fala assim, ó, na outra loja tem. Então vai lá buscar, eu vou pedir para reservar, eu vou pedir para buscar. Quer dizer, ele conseguiu, parece bobeira, gente, mas é uma comunicação, né? Aquele vendedor, por meio de um sistema integrado daquela empresa, daquela rede, conseguiu entrar no estoque da outra loja, né, que não é concorrente, é da mesma rede, e conseguiu consultar e comprovar que lá tem aquele tênis 42 que você quer comprar. Isso é comunicação. A gente tem essa mania de achar que comunicação é só verbal, e não é, é também, né? Uma das formas de comunicar é verbal. Mas você pode ver, eu estou falando com vocês, é uma comunicação, eu estou falando aqui que nem um louco. Vocês estão ouvindo, então é uma comunicação nossa. Mas também você está olhando. Para quem está olhando para a tela do computador, do celular, sei lá, está vendo aí essa imagem. Tá lendo, ó, linha de comunicação, organograma, figura 1.8, esse desenho, tá vendo? É uma comunicação. Enquanto eu falo, você vai olhando aí e vai reforçando. Então, é uma dupla comunicação. Além de ser a verbal, é a não verbal. A não verbal é a visual. E vocês estão enxergando aí, ó. Então, isso são formas de comunicação. Então, a gente tem que se comunicar sim, né? Por meio de relatórios, também é uma outra, gráficos, tem diversas formas da gente se comunicar, tá? Então, quando a gente olha em linha na vertical, olha nesse cantinho na sua esquerda aqui, ó, na sua esquerda. Autoridade e hierarquia. Estão enxergando? Ó, cadeia de comando, à sua esquerda. Isso quer dizer o quê, gente? Que quando você olha de cima para baixo ou de baixo para cima, isso quer dizer cadeia de comando. Ou seja,
Quem está em cima manda, quem está embaixo faz, né? Acabou. Basicamente é isso. Quanto mais lá em cima é a sua posição, é o seu cargo, você tem autonomia, você tem autoridade e você tem responsabilidade. Quanto mais embaixo, mais técnico é, né? Você deve ter menos autoridade, menos responsabilidade, menos autonomia. E é mais técnico. Quanto mais embaixo é mais técnico, quanto mais em cima, mais gestor, tá? E quando você olha agora, olha embaixo desse desenho, ó, essa setinha de baixo aqui, ó, ela é horizontal, tá vendo? Ó? Divisão horizontal de trabalho, ela vai para a direita, ela vai para a esquerda. Isso quer dizer que isso é uma forma horizontal de enxergar os cargos, ó. Né? Nós temos 3 caixinhas, uma ao lado da outra, e a gente percebe que elas estão no mesmo nível. Quer dizer, estão no mesmo nível hierárquico, estão em uma posição horizontal. Esses são os departamentos, tá? São as áreas, são os setores, são as funções. Então, cada caixinha dessa é um departamento. Ou cada caixinha dessa é um cargo. Ou cada caixinha dessa é uma função. Função horizontal. Isto quer dizer departamentalização, tá? Olhou para a sua esquerda e viu essa setinha na vertical, chamada cadeia de comando, autoridade e hierarquia, está falando de basicamente o quê? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Porque está olhando de cima para baixo, de baixo para cima, na vertical. Olhou para a sua horizontal, né? Da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, está olhando o quê? Os cargos, as áreas e as funções. Ah, professor, está meio confuso. Então vamos lá. Vamos dar nome aos bois, tá? Supondo que eu posso chamar. Tem 3 caixinhas aí, certo? Tem 3 retângulos. Você está enxergando aí, 3 retângulos. A gente pode colocar um nome em cada retângulo. A gente pode colocar ali, por exemplo, coordenador comercial, coordenador técnico, coordenador financeiro. Coloquei nome de cargo. Acabou. Não, não quero cargo. Eu quero setor. Tudo bem. Higiene pessoal, confeitaria, laticínios. Tá vendo? Como que isso é algo genérico, mas eu posso adaptar para cada realidade de cada empresa? Vamos avançar. Qualquer dúvida, me interrompam, por favor, tá? Só perguntar sem nenhum problema. Os princípios gerais da administração, começando de cima para baixo, né? Então, nós temos a divisão horizontal, né, que é da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, e a vertical, que é de cima para baixo ou de baixo para cima. E com isso, nós temos o que? As etapas ou decisões. Porque quem está lá em cima manda, quem está lá embaixo executa, quem está lá em cima tem função administrativa, quem está lá embaixo tem função técnica de produção, de execução. Tá? E os setores, né, eles acabam conversando. As áreas têm que se conversar. Tá? Olhando para a sua esquerda aí, ó, sua esquerda, tá? A sua esquerda, estrutura organizacional, que é o quê? É um sistema de autoridade e é o organograma. Isso quer dizer o quê? Como uma empresa está dividida, ela divide os seus setores, ela divide as suas áreas, né, que é o organograma, e cria-se um sistema de autoridade. Se eu bato o olho em um organograma, eu vejo que o meu cargo está aqui, nessa posição X, só que acima do meu cargo tem um monte de caixinha, eu sei que quem está lá em cima vai mandar em mim. É que mandar é um termo chulo de falar, né? Mas quem está em cima tem autoridade sobre mim, né? Tem domínio sobre as minhas funções, aquilo que eu faço. Então tem um certo comando. Tá? Isso é um organograma. Olhando para a sua direita, agora na sua direita aí, sistema de comunicação, né? Que é o quê? É a amplitude de controle. O que é amplitude de controle? Bom, quanto mais em cima você está, hierarquicamente, mais condições de controlar você tem. Mais ferramentas, relatórios, gráficos, índices, informações relevantes da própria empresa, você vai ter para quê?
para que você possa controlar, né? E para que você tome decisões acerca das áreas, acerca dos fornecedores, acerca dos funcionários, tá? Isso quer dizer hierarquia. Isso quer dizer hierarquia, tá? Esse comando dado aí pelas áreas e pelos setores. Tudo bem, galera? Tranquilo? Tô entendendo, professor? Professor, desculpa, eu não sei se foi só comigo, mas o seu áudio deu uma travada, de repente. Ou o senhor ficou quieto? Não, é que eu fui tossir, aí eu coloquei no mudo. Isso faz Porque muito se eu mais tossir sentido. aqui, eu vou achar que eu tô com coronavírus. Então eu falei, eu vou dar o mudo aqui, eu vou dar a tossida, depois eu volto. Isso faz muito mais sentido. Eu coloquei mudo, tossi e voltei. Eu tô engasgando já aqui praticamente. Fico falando. Tá bom? Vamos lá então, meninas. Ó, meninas e meninos. Ó, departamentalização funcional. Vou colocar em uma tela grande aqui, ó. Aqui. Olha aqui, ó. A gente tem vários tipos de departamentalização. É um palavrão, né? Departamentalização. Esse é funcional. Quer dizer o seguinte, que é o departamento por função. Tá? Que função? Vamos ler lá, ó, da esquerda para a direita. Poderia ser da direita para a esquerda, tanto faz. Industrial, marketing, finanças, logística, RH. Cada caixinha dessa é um departamento. Cada caixa dessa tem uma função. E aí tem um detalhamento da função embaixo, ó. Industrial, responsável por funções: produção, manutenção, engenharia e utilidades, por exemplo. Marketing, responsável pelas funções de venda, promoção, pesquisa e assistência técnica. Finanças, administração financeira, crédito, tesouraria, mexe com o tesouro, o dinheiro da empresa, e contabilidade. O setor de logística, ó, mexe com as compras, com armazéns, a distribuição. O RH, recursos humanos, trabalha com a área de pessoal, de serviços gerais, da segurança e dos benefícios dos funcionários, tá vendo? Então a gente tem o quê? Um modelo de organograma, né, chamado departamentalização. A gente está olhando na horizontal, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, percebendo que as áreas estão no mesmo nível hierárquico, então não tem entre essas áreas não tem uma hierarquia, porque basicamente estão no mesmo nível, na mesma linha de comando, tá? A amplitude de comando é a mesma, porque estão no mesmo nível, reparem isso, tá? Exceto aquele retângulo maior lá em cima em branco, ali pode ser uma diretoria, vice-presidência, então quem está lá em cima realmente vai mandar mais. Mas essas áreas industrial até o RH estão no mesmo nível, e eu tenho uma descrição embaixo aí, é um detalhamento que cada área faz, ou seja, é funcional. É um modelo de departamentalização, ou seja, de divisão, mas focado nas funções. É uma única empresa dividida em funções, dividida em áreas. Então, gravem isso, departamentalização funcional, porque está dividido, está segmentado por função. Nós temos um outro tipo, chamado territorial. É por território, é por área geográfica. Então, nós temos uma departamentalização por território, tá? Então, a gente pega uma empresa, por exemplo, grande, e ela tem as suas regionais. Regional Sudeste, Regional Norte, Nordeste, Sudeste 1, Sudeste 2. Então, a gente consegue perceber isso em redes. Quem já trabalhou em grande empresa ou trabalha, sabe que as grandes redes dividem, por exemplo, em áreas. E por que é importante dividir territorialmente? Porque cada região, cada território tem as suas especificidades. Cada região tem a sua cultura, tem o seu costume, tem o seu gosto, preferência. Então, por exemplo, uma peça publicitária, uma propaganda, muitas vezes em São Paulo é de um jeito, na Bahia é de outro jeito, em Manaus é de outro jeito. Né? Então, às vezes, cada região tem que ter a sua autonomia para trabalhar com aquela região.
porque às vezes não funciona o mesmo marketing massivo. Tá? É um exemplo. Vamos pensar numa empresa de roupa, tá? De roupa, tipo uma C&A da vida, uma Renner, uma Riachuelo. Talvez o segmento, né? As lojas de São Paulo têm uma moda, tá? Um estilo de roupa. Na Bahia, um outro estilo de roupa. E Manaus, outro tipo. Exemplo, roupa de frio, né? Bahia não faz tanto frio igual São Paulo. Possivelmente não. Então deve ser mais difícil encontrar roupa de frio lá. Pelo menos dessa loja. Então eles vão colocar o quê? Às vezes modelos diferentes de roupa, cores diferentes, designs de roupa diferente da Bahia, porque lá tem um público, né? São Paulo é outro público, né? E Manaus é outro público. Então a importância disso é para gestão, gente. Repare que para que tem que dividir? Para gerir. Quando você divide em áreas, fica mais fácil tomar decisão, fica mais controlado o negócio. Tá? Esse que é uma única empresa, é o único setor. E ela divide em áreas, tá? Então, por território, porque é muito mais fácil a gestão, né? Levando em conta que cada região tem as suas particularidades, tá? Importantíssimo entendermos isso. Por exemplo, vamos pegar uma faculdade do tamanho da nossa, que é gigante, né? A Rede Croton, Anhanguera, Pitágoras, Unopar, Uniderp e tal. Você pode ver que tem região que tem curso que aqui não tem. E aqui pode ter curso que lá não tem. Você quer fazer da Anhanguera, por exemplo, um curso de engenharia para ser engenheiro agrônomo. Você não acha a Anhanguera dessa região aqui, porque aqui não tem essa demanda, né, de agrônomos. Mas se você for, talvez, em uma região mais lá para Goiás, para Mato Grosso, que tem também lá a Uniderp, que é da Croton, lá tem com certeza. Né? Lá a veterinária deve bombar muito mais, a agronomia deve bombar, porque é o perfil daquela região, né? E não da nossa região aqui. A nossa região é muito mais de gestão. Administração, logística, engenharia bomba muito mais para essa região nossa. Então, até para oferta de curso, por exemplo, de uma escola, é de acordo com o perfil, com a necessidade daquele território, daquele recorte. Tá? Então, por isso que é importante você criar departamentos, para você dar autonomia e para você decidir. E, de novo, estão no mesmo nível, não existe uma hierarquia entre a divisão de São Paulo, Bahia e Manaus. Estão no mesmo nível, porém, talvez elas trabalhem com públicos diferentes, tomem decisões diferentes, têm um orçamento diferente para isso, então vai agir de acordo com a necessidade daquela região. Tá? Um outro tipo de departamentalização é por produto. Você pega, por exemplo, na vida uma Ambev. A Ambev ela não faz só um tipo de refrigerante, só um tipo de cerveja. Tem vários tipos. Ela não faz só uma coisa, né? Ela faz suco, ela faz cerveja, ela faz refrigerante. Né? Então você tem aí diversas linhas, né, da mesma fábrica. Dá um exemplo disso, ó. Departamentalização por produto. Então você tem aí 3 produtos diferentes, né? Sabonete, desodorante, hidratante. É da mesma família, higiene pessoal, vamos dizer assim, né? Mas tem as suas divisões, né? Por quê? Porque tem as suas particularidades, né? A gente podia colocar ali refrigerantes, cerveja e suco, se fosse o caso da Ambev, por exemplo. Tá? Quer dizer, ela tem, ela vende, é bebida. Ambev é bebida. Você não vai comprar um carro da Ambev. Vai comprar, né? Um negócio da Ambev, sei lá, uma caneta da Ambev, nunca vi. Mas você vai comprar bebida. E dentro de bebida tem refrigerante. E dentro de refrigerante tem ainda a Pepsi, a Suquita, a soda, H2O, né? E dentro da cerveja também tem várias marcas. Quer dizer, então além dela ter essa divisão em macro áreas, ela tem também as suas marcas, vamos dizer assim, diferenciadas, né? Professor, Oi. a Ambev ela tem até na própria estrutura dela, né? A questão da meritocracia, tem toda uma estrutura mais alongada ainda, né? Nessa Tem, parte, né? tem. Aqui a gente está falando bem de forma genérica ainda, né? Sim, Mas dentro de um escopo que a gente olha o organograma completo, né, e com lupa, a gente enxerga as áreas, né? E como que até que sim. eu faço para sair de uma área para ir para uma outra área? Como que eu faço para eu mudar de área? Pela meritocracia, por merecimento, né? Talvez eu tenha que fazer uma avaliação de desempenho, talvez eu tenha que mostrar
algum tipo de rendimento, fazer uma prova. Então, tem alguns critérios internos, né, que faz parte das políticas da empresa, é muito específico de empresa para empresa. Do setor público, você só muda de área se você fizer prova interna, concurso interno. Banco do Brasil, eu só mudo de área lá dentro se eu prestar um concurso interno, uma outra prova. Mas empresas privadas é por desempenho, é por rendimento, né? Certo? Entendi. Certo. Obrigado. Então, aí a gente pega esses produtos aí, né, sabonete, desodorante, hidratante, e percebe que está no mesmo nível. Então, a gente pode dividir por áreas, tá? Por produto aí. Tá? Vamos pegar, por exemplo, uma AGM da vida. Ela tem vários tipos de carro. Então, cada setor fabrica um carro, ou cada linha. Ou a mesma linha, ela fabrica vários carros. Também pode ser. Mas são formas diferentes, né? São designs diferentes. Então, tem que ter essa gestão em cima disso, tá? Essa é legal também, ó. Por cliente, né? Por gosto de cliente. Oi. Eu queria voltar um pouquinho na departamentalização por território. Eu agora me veio à cabeça que tipo assim, a situação. Às vezes acontece de uma mesma empresa, por exemplo, no conteúdo de logística, a gente tem visto um caso de uma empresa que quer construir um centro de distribuição. Certo, então, esse um CD. Isso, onde o CD estiver localizado, esse território teria um valor um pouco mais agregado, talvez, ou não, dentro da empresa? Sim, porque isso vale como vantagem competitiva, né? Não só o lugar, como os modais que estão próximos desse CD. Você pega um CD construído perto de uma rodovia, perto de aeroporto, perto de porto, né, ele tem o seu valor agregado também àquela marca e torna-se muito mais eficiente, porque você tem como escoar a mercadoria. É isso mesmo. Porque como você comentou que eles ficam no mesmo nível, eu entendi assim que a atenção que é dada da mesma forma, porém respeitando as diferenças regionais. Não, E é aí eu isso já não sei. mesmo. Não, é isso. É que cada setor, é que Bahia não vai mandar em São Paulo. E nem Manaus vai mandar na Bahia. Eles não têm uma hierarquia entre eles. Mas Entendi. dentro de São Paulo tem uma outra ramificação, que pode ser muito mais complexa, muito maior do que Manaus. Pode ser maior. Entendeu? Mas não que hierarquicamente tenha uma ordem de comando, se eles estão no mesmo nível. Por exemplo, você pode pegar São Paulo, como é muito grande, e ter subdivisões. São Paulo interior, São Paulo capital. Já em Manaus, eu não tenho que fazer isso. Então, pode dizer que a estrutura de uma divisão territorial seja mais complexa do que da outra. Tá? Tenha um orçamento maior, tenha um valor maior, tenha uma importância maior de lucro, entendeu? Digamos assim. Mas entre elas, entre essas divisões, não há uma hierarquia, você entendeu? Entendi. Mas é claro que a importância da região que estamos instalados, né? E o faturamento que nós entregamos, isso conta muito, com certeza, né? O que a gente percebe hoje... Desculpa, pode falar. Em casos em que a empresa tem uma sede, onde a sede está localizada, acho que tem uma visão, talvez uma importância, um peso maior dentro da empresa no todo. Isso tem uma autonomia maior, né? Isso tem. Por exemplo, a gente percebe hoje, quando você abre, vamos pegar um banco, tá? Então, o Banco Itaú, ele abre vários bancos aí pela cidade, já tem várias agências físicas do Itaú. Cada agência, ela faz parte de uma regional. Ela responde para uma regional. Ou lojas de sapato, loja de roupa, ou McDonald's, que seja. Mas cada lojinha, em cada região que tem, cada agência de banco que tem, em cada região, tem que se sustentar. Então, tem que dar uma receita suficiente. Aquela agência, por exemplo, ela tem que fazer empréstimo, ela tem que vender consórcio, tem que fazer investimento de uma forma que ela arque com todos os seus custos. Entendi. Desculpa, gente, peraí. Perdão. Então, entendeu? Então, aí ela tem que ser rentável, ela vai se manter.
E aí, parte do lucro dela, ela remete para essa regional. Ela pagou tudo, pagou fornecedor, pagou funcionário e tal, e deu um faturamento ainda para aquela região. E é claro que as regiões têm a sua importância, né, de faturamento, né, com certeza. Mas aí, se você quer realmente departamentalizar por faturamento, aí pode mudar. Tá? Aí você pode colocar uma mais em cima, uma mais embaixo, criar índices entre elas, comparando que o grau de importância que elas têm. Isso pode. Aí é uma outra estrutura. Mas quando você divide, bem assim, a grosso modo, territorialmente, você divide por área só. Cada área está em o seu quadrado, tem a sua meta, tem os seus objetivos e entrega os seus resultados. Tá bom? Entendi. Tá bom. Tá Obrigada. ótimo. Se precisar é só falar, tá? E obrigado pelas contribuições aí, tá? Ó, por cliente. Por cliente, vamos pegar uma loja como a Renner, por exemplo. Né? Vai na Renner lá, mostra a moda infantil de um lado, né? A moda feminina de outro e a moda masculina de outro. Isso a grosso modo, né, gente? Porque se pegar a moda infantil, dá para dividir ainda embaixo dessa moda infantil, dá para criar ainda outras divisões. Infantil, menino, menina, criança, bebê, recém-nascido, adolescente, tá? A moda feminina, mulheres mais ousadas, né? A moda piriguete, moda evangélica. Dá para criar os estilos aí, tá? Moda masculina, dá para colocar por idade, público mais jovem, mais senhor, uma moda mais social, né? Um executivo, uma moda mais descolada, um tênis, um jeans, entendeu? Então dá para ramificar isso ainda, certo? Mas por cliente, divide-se por gostos, né? Você consegue já enxergar ali que... E aí cada setor vai ter aí o seu layout, cada setor vai ter os seus responsáveis, né? Alguém que coordena, que responde, que comanda aí essas áreas aí. E também cada área vai ter sua meta, né? Cada área vai ter aí o seu desafio de entregar, tá? Você vai, por exemplo, em uma loja tipo Pernambucana, eu falo esses exemplos porque é fácil de entender, a gente já foi um dia, né? Tem um setor lá que vende, sabe, tapete, higiene, outro setor que vende bugiganga, outro setor que vende perfume, perfumaria ali no canto, outro setor que vende calçados. Então você consegue entender dentro de um escopo como é dividido por áreas, e cada área tem o seu design, tem o seu manequim, tá? Talvez tenha vendedores específicos ali ou não, mas tem pessoas que são responsáveis por aquele setor, né? Você vai numa loja de sapato, tem uma vitrine. Você quer tênis? Tem um lado que é só tênis, o outro lado que é só social, o outro é sapatênis, infantil. Tem lá uma vitrine só de infantil, com cheirinho de chiclete, de tutti-frutti, que dá brinquedinho. É igual o ovo de Páscoa. Você vai comprar ovo de Páscoa, você tem para todos os gostos e bolsos, né, gente? Então, por cliente é isso, tá? A gente tem aí as definições. E é claro que dentro de infantil tem ainda uma infinidade, né? Dentro de feminino também tem uma infinidade. E dentro de masculino também tem outra infinidade aí. E também tem outras modas também, né? Tem moda só para gordinho, tem uma moda só para magrinho, e aí vai aí cores, tendências, mas a grosso modo, né, a gente divide por cliente. Aquela loja Marisa, não sei hoje, né, mas ela só vendia roupa para mulher. Ela era especializada em moda feminina. Aí tinha vários gostos, né, mas dentro da loja Marisa, eu não sei hoje, tá, gente? Alguém fala para mim se ainda é. Mas antes só era isso. Era só roupa feminina. Tanto é que tinha um slogan, eu lembro, de mulher para mulher Marisa. Alguém lembra disso? Até hoje, Só que hoje elas também vendem roupa masculina e, entre outras, não vende só mais tanto feminina. Mas antes era só feminino, não era? Então. Por isso do nome, Sim, não é? ainda Eu tô assim, ficando velho. Ainda assim, o departamento masculino é bem reduzido. Ah, é? Porque o foco delas é feminino ainda. Entendi. Eu lembro que eu era criança, minha mãe era na Marisa, era só roupa para mulher. E, se não me engane, a loja do Colinas, uma época, ainda foi só para mulher. Não sei como é que tá hoje. Mas, ó, pra você ver, ela já... Oi?
A gente percebe que hoje ela... Por que ela Professor, mudou, talvez? Oi, tô ouvindo. no caso da Marisa, que você falou que o foco dela é o público feminino adulto, e ela tem a roupa para masculina também. Como é que divide isso? Fica na mesma base, os três têm a mesma Fica. importância, ou um fica Fica. mais sobre o outro? Não, fica na mesma base, na mesma linha. Só que dentro de moda feminina vai ter mais ramificação. Vai ter mais quadradinhos. É que eu não consigo desenhar para você ver aqui. Mas pensa nessa moda feminina, embaixo dela com mais ramificação, com mais raízes. Ah, Entendeu? sim. Público evangélico, executivo, jovenzinho, entendeu? Então ele vai ramificando. Moda íntima, né? Só vende roupas íntimas, entendeu? Então ela vai ramificando. E talvez o setor masculino, que é do mesmo nível, mas ele é menor, é mais discreto, ele tem menos abrangência, tá? Mas o nível é o mesmo, porque é loja, tá? Por ser loja e tem os seus setores, é no mesmo nível, só vai mudar a sua complexidade. Ah, Bom? sim. Então um sobrepõe o outro, né? Não sobrepõe com o outro, não. Tá, Bom? entendi. Obrigada. Nada. Então, galera, ó, a estrutura organizacional é um conceito representado pelo organograma. Então, quer dizer, quando fala estrutura organizacional, você tem que pensar que é um organograma, tá? Então, quando a gente fala estrutura organizacional ou falamos organograma, é a mesma coisa. Tá? São sinônimos. É para se desenhar a estrutura organizacional, além de decidir sobre as divisões do trabalho, deve-se também pensar na linha de autoridade e hierarquia e na linha de comunicação, para garantir que as informações e as ordens seguirão na forma e na direção certa para satisfazer os objetivos da organização. Quer dizer, o objetivo maior lá em cima, naquela primeira caixinha lá em cima, gente, é o lucro, é entregar resultado. Talvez uma divisão entregue mais que a outra. Talvez uma loja venda mais que a outra. Talvez venda muito mais roupa de mulher do que de homem. Né? Talvez, mas o interessa para uma empresa é o resultado final. Tá? Eu vou pegar a faculdade. Quantos cursos tem na faculdade? Um monte. ADM, logística, RH, contábeis, farmácia, biomedicina, veterinária, psicologia, fisioterapia, engenharias, direito, um monte. Agora, vou pensar assim, em termos de rentabilidade. A faculdade, a Anhanguera São José, tem que fechar o caixa positivo, pagando os seus funcionários, o aluguel, os seus custos com impostos, despesa, e tem que sobrar lá um dinheiro ainda positivo que ela manda para a sede, para a matriz, entendeu? Aí, é claro que a gente olhar de uma forma bem míope é distante, né? Bem assim, embaçado, ela entregou resultado, tá? Então ela entregou. Aí a Anhanguera de Jacareí também tem que entregar o seu resultado. Não igual, porque cada um tem o seu tamanho. De acordo com o seu tamanho, a quantidade de alunos, é a meta que ela tem que entregar por mês e por semestre. Tá? Isso é uma visão geral. Aí é claro que se a gente olhar de uma forma mais microscópica, né, mais específica, bem assim, detalhista, olhando de lupa, aí a gente vai ter que olhar cada curso. Né? Tem curso que pode dar prejuízo, tem curso que tem pouco aluno, talvez não cubra com os gastos que ele dá. Mas tem curso que é muito grande e dá muito lucro, então um sobrepõe o outro. Tá? Marisa, claro que vende mais roupa de mulher do que de homem na Marisa. Então, talvez a moda masculina ali é para ter um portfólio um pouco mais diferenciado, mas o carro-chefe dela é moda feminina. Então, talvez ela mantenha ali umas roupas, algumas coisas ali diferentes ali, para quê? Para manter, para ter um atrativo, para as pessoas terem uma opção de compra. A mulher vai comprar uma, sei lá, uma meia para o namorado, ela acaba saindo com uma roupa para ela também, que ela foi numa loja, ela comprou e comprou outra coisa, compra casada. Então é para ter um portfólio, tá? Mas assim, dá para a gente fazer também esse controle, tá? De qual o setor que vende mais que o outro, que área fatura mais que a outra. Mas todo esse lucro, esse resultado, impacta na empresa, naquela loja, naquela filial. Pensa na Leroy Merlin.
né? Vamos pensar, lá tem a área de tintas, lá tem a área de pneumáticos, de pisos e azulejo, jardinagem, madeiras, né? Decoração, alumínio de lustre, almofada, cortina, né? Então, beleza. Tem outras coisas mais. Hidráulica, né? A parte vem de torneira, vem de chuveiro, enfim, filtros. Gente, cada setor ali tem a sua meta, né? Tem a sua equipe, tem o seu responsável, e aí você tem ali as metas específicas de cada setor, né? Talvez um setor fature mais que o outro, até porque é um pouco mais caro do que o outro, mas, né, todo resultado individual de cada setor, talvez um setor dê prejuízo, talvez o outro dê lucro. Mas o que importa no final de uma análise geral é o resultado que a loja Leroy Merlin São José entregou. Ela fechou no lucro. Então, ela vai entregar resultado positivo para a sede. Ela vai remeter esses lucros para algum lugar lá em cima, para os acionistas, para os donos, assim vai, sobe. Tá? Mas aí o gerente da loja, cabe a ele fazer uma análise depois e ver qual setor dá mais prejuízo, qual setor dá mais lucro. Aí já é gestão, aí entra a gestão, aí entra o administrador, entendendo os entraves, as necessidades e as dificuldades de cada setor. Tá? Mas quando você manda para a loja, isso aí você sobe esse resultado, você manda de forma geral, tá bom? Então, por isso que eles diversificam, né? Talvez não dá para ganhar só com um setor. Então, o que faltou em um setor, o outro cobre. Você vai pegar, por exemplo, eu já trabalhei em loja, gente. Eu, alguns aninhos atrás, né? Eu já fui vendedor da Oscar Calçados, né? Muito tempo já. Trabalhei lá uns 2 anos lá. E aí, eu via que ninguém queria vender sapato para criança, porque o vendedor ganha comissão, né? Como é que você vai vender sapato de criança? É uma desgraça. Né? A criança não para, a criança chora, não quer colocar o sapato, não quer experimentar, né? E o número delas não serve, tal. E é barato, comparando com tênis, comparando com outros calçados, né? É barato. Então, assim, o setor infantil não dá muito lucro para uma loja, mas atrai, que a mãe entra lá para comprar um sapatinho para a criança e ela acaba comprando para ela alguma coisa, uma bolsa, ou ela acaba vendo, depois volta e compra. Entendeu? Então, é um atrativo. Talvez não é tão rentável. Claro que a parte mais rentável é a parte de calçado. Tênis dá muito lucro, né? Você tem tênis de 400, 500 reais, até mais que isso. E tem gente que entra lá e compra. Chega lá, eu quero lá. Atender homem é muito melhor, gente. Chegava lá o cara lá e falou assim, eu quero aquele tênis ali, ó. Tem 42 deles, eu vou lá, tem. O cara nem experimenta, às vezes, leva e acabou. O tênis custa 500 conto. E para vender um sapatinho de criança, 30 conto, é uma desgraça, às vezes, entendeu? Mas, entendeu? É o contexto. Então, se você pegar, a loja deu lucro, mas talvez um setor deu prejuízo, uma área deu prejuízo e a outra deu um super lucro. Aí entra a gestão disso. Tá bom? E aí, falando em estrutura, né? Nós temos basicamente 2 tipos de estrutura. Tá? A tela do seu vídeo e à direita uma estrutura mais aguda. Eu gostaria de ouvir de vocês, que alguns de vocês falassem qual que é a grande diferença, o que vocês enxergam aí realmente de diferente, ou na visão de vocês, qual é a melhor? Ou se existe uma melhor? Se vocês fossem escolher para uma melhor, né? Eu vou na achatada, eu vou na aguda, e eu queria ouvir vocês. Oi, professor. Sou eu, Oi. Bianca. Oi, tudo bem? Tudo bem. Acho que a minha opinião pessoal seria ir na estrutura achatada. Por quê? Então, a minha primeira impressão é a matemática. Aqui a gente vê que cada gerente ou cada líder, né, que são os quadrados, eles têm menos pessoas sobre a responsabilidade deles. E por experiência eu sei que quanto maior a equipe você tem, mais fácil é de você perder o track, o segmento que as coisas estão levando, né? É mais difícil você controlar as atividades que cada um estão fazendo. Então, é mais fácil de você gestionar, por exemplo, na estrutura achatada, a gente tem ali o primeiro quadrado, que é um retângulo, e embaixo dele a gente tem 2 quadrados. Esses 2 quadrados, eles também são responsáveis por muita gente.
Mas, em vez de falar com esses 3, 6, 9, 12, 15, 16 negros, eles vão falar com 2. E eles vão receber relatórios, as interpretações que aqueles 2 quadrados têm. Ok, entendi a sua posição, achei muito interessante o seu olhar, tá? Obrigado pela participação. Próximo na linha, alô, boa noite. Alguém mais? Igual aquele programa Fala que eu discuto, sabe? Fala que eu discuto. Igualzinho. Coloca o seu copo de água aí do ladinho, daqui a pouco a gente toma ele. Conta pra mim. Olha, eu enxergo a estrutura aguda sendo aplicada em órgãos públicos, por exemplo, né? Então, por exemplo, uma prefeitura que você tem as secretarias e cada secretaria com as suas definições. Então, por exemplo, seria esse exemplo, né? Agora, com relação ao rendimento, eu penso um pouquinho diferente da Bianca, porque eu acho que depende também da visão da empresa, dos valores da empresa. A gente tem exemplos, por exemplo, a Google, né, que vários funcionários trabalhando juntos no mesmo projeto e cada um executando a atividade da maneira que é mais confortável para ele. Então, acho que depende um pouco desse funcionamento da empresa, né? Se é uma empresa que exige esse rendimento diário ou um rendimento a longo prazo, enfim. Ok, entendi. Olha como que são visões diferentes, mas que não chocam, né? Não são assim de confronto, mas legal. Obrigado, viu? Tem razão também. Tem razão também. Já que eu vou fechar esses comentários, tá? Obrigado mesmo. Alguém mais quer falar alguma coisa? O nosso novo aluno aí, esse aluno que entrou agora também, depois queria ouvir você. Quem tá falando agora? Era a Aline. Então, eu ouvi, no caso, as duas. Oi, Aline, representante lados, de sala. Tudo bem, professor. Você a Francisca, é a mesma. Clotilde? Oi? É a própria, né? É a própria Clotilde, Matilde? É você, né? Hã? Clotilde? Não. Literalmente não, professor. Eu sou a Francisca Aline. É a Francisca, é verdade, desculpa. Que é a representante, que é a Aline, que é a mesma pessoa. Então, eu vi os 2 comentários, no caso, e concordo com os 2 lados, em termos de tanto trabalhar com quantidade como com hierarquias, no caso, na teoria, vamos dizer. Então, tipo assim, que nem na onde eu trabalho, como você já sabe, na Atento, a gente trabalha com modos de hierarquia. E, tipo, eu acho, ainda no raciocínio da Bianca, eu acho que isso é mais fácil, não só para entregar resultado, mas também para saber o que se acontece. Porque que nem pra gente lá, por exemplo, a gente ter, tipo, quanto menos pessoas estiver abaixo de um supervisor, por exemplo, é mais fácil de se controlar aquelas pessoas, é mais fácil de entregar um resultado e é mais fácil também, tipo, o alinhamento em termos de novas demandas, em termos de algo que precisa incluir novo e assim por diante, entendeu? É igual na faculdade atualmente. Tem os professores, mas geralmente tem um representante de classe, porque são muitas pessoas para se passar, às vezes, as mesmas informações e assim por diante. Então, eu acho que funciona muito bem. Até entanto, que um exemplo, quanto menos pessoas o líder olhar, acho que é mais fácil ainda de você conduzir algo, e aí só ir juntando as informações, entendeu? Legal mesmo, bacana. Então você está chegando em uma situação que eu ia falar com vocês, que é algo centralizado, né, e algo mais descentralizado, né? Pegando essa estrutura aí, a achatada, né, ela tá o quê? Ela tá um pouquinho mais horizontal, que ela tem um pouco mais de carga para o lado, né, um pouco mais de função. E a gente pode perceber que o grande problema da achatada é a comunicação, tá? Porque até a comunicação chegar lá na última bolinha, lá embaixo, ela passou por vários estágios. Então, assim, dada a complexidade, às vezes isso é necessário, gente, tá? É importante. Não tem certo, não tem errado.
Tem formas diferentes que funcionam para ser, lembrando, eficiente. A ideia é ser eficiente. Oi. É isso que eu ia comentar, porque assim, onde eu trabalho são só 10 pessoas. E se fosse colocar realmente na estrutura achatada, colocar um mandando no outro, a comunicação ia ficar péssima. Então, assim, lá a gente trabalha com uma pessoa mandando só e as outras 9 obedecendo. Porque justamente acontecia isso. Acontecia de um ficar falando, ele disse que me disse, e não chegava a informação certa. Entendo. Como já não daria para fazer isso em uma multinacional, né? Pensa numa Johnson, numa Embraer, né? Desse esquema não dá também. Então é dado a necessidade daquele setor ou daquela empresa, né? Exatamente. E outra coisa que eu sempre penso quando eu vejo esse tipo de material é que não é porque tem 3 bolinhas ali que um líder vai ser 3 pessoas, né? Não. Então é tudo muito flexível. Então genérico, foi como você falou, uma multinacional a gente não conseguiria usar uma pessoa manda por 9. E aí esse dilema, né? É genérico porque pode ser adaptado. Eu não tô te escutando. Você tá falando, professor? Oi, eu tava te ouvindo. É que ficou um silêncio de repente. Eu pensei, eu não queria magoar ninguém. Desculpa, gente. O meu foninho caiu no chão, acho que foi isso. O meu foninho que caiu no chão. É isso mesmo, eu entendo. Eu perdi o seu finalzinho aí, tá? Mas por ser genérico, ele é adaptável, né? Então, assim, é apenas um modelo como para fins didáticos, né? Tem alguém falando, gente? Tipo, o Bolsonaro tá falando isso? Eu acho que tá falando. Eu acho que sim, eu acho que começou agora, inclusive. Tá um panelaço aqui, gente, no meu prédio aqui. Bom, dá licença, professor, já volta. Brincadeira. Vamos lá, já. Intervalo, vamos ver o Bolsonaro. Vou bater panela ou não. Mas ó, o achatado, ele quer dizer o seguinte, que a comunicação... Vamos intervalo mesmo, meu lanche chegou. Oi? O lanche chegou? Então vamos parar para o intervalo realmente? Vamos de intervalo. Eu quero ver porque esse panelaço. Só 8h30. Vamos voltar daqui a 15 minutos, gente? Pode ser? Pode ser. Então vamos voltar daqui a 15 minutinhos, tá? Tá bom. 8h30, a gente volta 15 para as 9, tá bom? Até já, então. Tá bom. Até já.